antecipar a sua fala. Beleza? Vamos lá, Isso. Fernando. Continuando, né, resumindo aí a fala anterior, é o momento agora a gente se preparar, se programar para o ano, né? Questão do treinamento, de criar uma metodologia na questão de tempo de treino, que, como eu falei anteriormente, esse ano vai ser muito forte para a gente do Karatê a previsão, né? E tem muita aquela questão também, muita gente, essa pandemia, né, a quarentena, muita gente no sedentarismo, que vai sair à procura de atividade física, além do esporte, claro, né, a questão da qualidade de vida, né, perda de peso, saúde, em primeiro lugar, que conta. Então, a gente acha que vai ser um bom momento para o Karatê, esse período aí, essa questão da programação, e a gente poder se organizar. Olha, eu acho que é de grande importância, né, a gente estar cuidando da saúde, né, através do exercício físico. Acho que isso é de grande importância. Principalmente agora. Você falou tudo, Fernando. Eu acho que é isso aí. Bom, e o Eduardo, o que você entende sobre essa situação aí da preparação física na vida aí do atleta aí, das pessoas que gostam de praticar esporte, não só karatê, né, mas outras modalidades também. Entendi, Sensei. Então, falando por mim, Sensei, desde o começo da pandemia, quando eu tive que fechar meu dojo, infelizmente eu não fiz nenhuma atividade física, certo? Parei, não fiz mais nada, e agora, no começo do ano, que eu tô retornando com a minha turma, certo? Uhum. Aí eu tô começando a parte de alongamento, uma parte de física bem tranquila, mas eu percebi muito que o corpo da gente sofre muito com isso, entendeu? Com o sedentarismo. E nas 2 primeiras semanas que eu puxei o treino, revezei com outro professor que a gente está treinando junto, eu fiquei bastante dolorido, entendeu? E isso está servindo para mim para não fazer isso novamente, entendeu? Mesmo tendo que ficar sem ir para academia, fazer alguma coisa, para quando você tiver que voltar para uma competição, você não ter que exigir que o teu corpo volte no mesmo rendimento que você tinha antes, entendeu? E eu vejo que bastante atleta vai estar sofrendo com isso, entendeu? O sedentarismo diminui o ritmo, diminui treino e vai acabar sofrendo com isso, entendeu? Entendi. E aí, Luciano, vamos lá? Valeu, entendi. Entendi. Isso é importante mesmo. Não pode parar, tem que acelerar. Pedalar, como diz o outro. Então, Sensei, como foi dito aqui pelo Fernando, pelo Eduardo, né? Essa questão física, a princípio, ela tem que ser minuciosa, né? Por questões de lesões e tal, para prevenir esse tipo de coisa. E, assim, atletas pararam realmente treino, como eu, o Eduardo relatou aí agora também, mas muitas outras pessoas, elas se confinaram e caíram dentro do treino. Tempo, com uma estrutura, às vezes, até melhor do que no dia a dia da pessoa. Porque esse ano agora é um ano de Olimpíada, né? Nós temos que é a mestra dos esportes a nível mundial, né? E nós vamos ter o nosso karatê, né? E tem muita gente mesmo que não deixou de treinar, que está dentro do karatê e fora do karatê também, outras modalidades esportivas, né? As pessoas treinaram ainda mais. Eu tenho amigos do karatê que nessa pandemia eles aproveitaram, meio que se internaram dentro da academia e treinaram karatê direto, mesmo com protocolos de segurança, né, que foi geral para fechar academias e todos os estabelecimentos mundo afora, né, as pessoas fizeram esse tipo de coisa. E muitos hoje vai estar com uma condição física muito maior do que outros, como eu, como o Eduardo relator, que não treinou nesse tempo. Uhum.
Isso é importante saber. Tem que servir de exemplo para cada vez mais a gente buscar uma performance, né? Eu não digo que eu parei de vez, eu fiz umas caminhadinhas, mas nada como deveria ser feita a preparação. Sim, mas já é alguma coisa. Assim. Já está na frente de quem não fez nada. Já saí do zero, isso. Eu não, porque eu sentia, eu não sei por causa da idade, eu já não sou criança, né? Então, quer dizer, eu já estou parado de competir faz muitos anos. Eu parei de competir em 2004, competição. E a partir daí eu não posso parar de fazer minhas caminhadas, fazer meus trotinhos. Isso, porque senão o coração vai para, pifa. Então, quando você, eu digo assim, quando você se propõe a fazer atividade física, você não pode zerar, você tem que realmente fazer algumas coisas. Eu tentei fazer, não é fácil, mas eu tentei fazer, eu entrei no circuito de flexão com os meninos aí. Eu lembro disso. Aquele chamado de desafio. Aí eu fazia aqui mesmo em casa, pega a esteira, tem uma esteirinha aqui de correr, faço uma caminhadinha em cima, dando uns trotinhos, então eu fiz alguma coisinha. Mas não é aquela preparação física que essa semana eu coloquei a molecada aqui para fazer e não foi fácil, não. Está sendo muito difícil para eles, porque eles zeraram, então isso prejudica mesmo. Mas, e aí, vamos passando. Deixa eu só fazer um comentário. O que o Werneck falou ali, eu acredito que o que ele passou, eu passei também, que a gente estava acostumado a treinar com contato, entendeu? Aí, para você treinar sozinho, em casa, você começa num ritmo forte, daqui a pouco você se desanima, tá sozinho ali, aquele calor do colega do lado ali junto, você não tem aquilo ali... Te desanima. Já desanima, entendeu? Concordo. É verdade. Uma das coisas que eu vi bastante é o Donizete aí treinando sozinho, botando para quebrar, cara. Entendeu? Me manda vídeo direto, perguntando para mim como que ele tá. Eu falei, cara, você tá ótimo. Donizete é um exemplo que treina sozinho, né? É difícil. É isso aí, tem que ter muita vontade. É um exemplo para todos nós. Verdade. Mais dificuldade isso aí mesmo, né? A questão da motivação, se manter todo dia motivado, né? Eu vejo o Donizete, todo dia ele posta e tal. É um exemplo mesmo aí. Academia. Ô, Doni, e aí, me fala aí, já que já adiantaram que você não parou, meu irmão? Conta aí como foi essa experiência aí. O que você fez para não parar, né? Bom, a primeira semana de pandemia, a hora que parou tudo, acho que eu fiz foi a pior semana, assim, entre aspas. Porque a gente ficou só sem fazer nada, assistindo o Netflix, comendo. Ganhando peso. Não, tá errado isso, né? Aí, durante a pandemia, eu vim participando de cursos, palestras aí, treinando. Como eu me motivava? Às vezes eu tava desanimado para treinar. Aí eu ligava pro Fernando. E aí, Fernando? Que não sei. Aí a gente conversava. Aí eu ia lá, dava um treino. Ou, né, mandava vídeo pro Eduardo, né? Então, tipo assim, era como se eles, indiretamente, sem saber, eles estavam me motivando, entendeu? Entendi. Daí eu converso muito, o Fernando me liga também, o Eduardo, a gente troca ideia. E o que eu resolvi? Eu não podia ficar sem treinar, né? Só que, assim, nós não somos profissionais, atletas profissionais, né? A gente até disputa algumas competições com o pessoal que é de seleção, tudo. Só que nós somos amadores, entre aspas. Por quê? Nós treinamos sozinhos, a gente não tem apoio nutricional, a gente não tem apoio psicológico. Qual que é o nosso apoio psicológico para nós? É os parceiros de treino, os amigos. É eles que motivam a gente numa competição, né? Às vezes, com uma palavra, você vai lá e ganha uma luta dura, porque teu amigo que estava lá, né? Aconteceu muito com o Fernando e o Eduardo lá no Paraná, que me ajudaram muito. Aliás, eu queria só agradecer também o Eduardo aí, que é meu técnico aí no Paraná. Estou tendo a oportunidade de representar o estado dele aí também, né? Que, amizade é tudo, né? E eu vim treinando, só que o que eu treinava? Quando a gente treina em alto rendimento, em alta performance, depois do treino, o que acontece? Acontece uma coisa que o nosso organismo,
eu vou falar de uma forma mais pedagógica, porque tem criança assistindo. Os nossos soldadinhos de defesa do corpo, né, para eles entenderem, é um período assim que eles ficam fracos, por quê? Eles estão trabalhando na nossa recuperação muscular, entendeu? Então, é um período que chama pela janela imunológica, que é quando o nosso sistema imunológico ele cai para depois ficar mais forte. Então, se a gente for pegar pesado durante a pandemia, a gente não tem uma alimentação adequada, um acompanhamento nutricional, que a gente pode ficar doente, não com Covid, né, mas com uma gripe, algum resfriado, que pode colaborar para uma doença mais grave. Então, o que eu fiz na pandemia? Né? Eu treinei o quê? Bastante alongamento, né? E procurei sair mais forte. Da seguinte forma, estou trabalhando todo o meu lado esquerdo. Eu já até falei na nossa última conversa. Verdade. Trabalhar o meu lado esquerdo, que era muito... Não, eu tinha mais dificuldade, né? Que eu sou destro. Né? Você comentou. Hoje, graças a Deus, eu já estou dando aula presencial para os meus alunos. Até a Isabela está online aí com a gente aí. Ela, né, depois vocês perguntam para ela como está sendo as nossas aulas. Eu estou fazendo uma aula para eles de 1 hora, 30 a 40 minutos. A gente faz treinos de mobilidade e alongamentos. Mas como que eu ia estimular aquela criança a fazer? Ninguém gosta. Aí o meu discurso para eles, a minha conversa é essa que eu estou tendo com vocês aqui, explicando a importância da atividade física além do karatê. Por que é importante? Ó, eu vou ser sincero para vocês. A minha aceitação dos meus alunos é 100%, entendeu? E durante a pandemia, agora que eu retomei, nós somos a única cidade da região que está tendo aula de karatê aqui presencial, de prefeitura, sabe? Que não seja atleta de rendimento. Eu ganhei alunos novos, não perdi nenhum dos meus alunos, né? Estou tendo a oportunidade de trabalhar a iniciação e um treino um pouquinho mais elaborado para os alunos mais graduados. Eu tenho essa aluninha minha, Isabela, que está assistindo com nós, ela é faixa amarela, treina faz 2 anos, e durante esse período ela desenvolveu muito por estar trabalhando essa parte de alongamento, mobilidade e o entender do movimento do karatê, né? A gente cria algumas sequências pedagógicas de Mawashi, Uramawashi, como vai melhorar esse chute. Para daqui uns dias, se Deus quiser, a gente tiver com a vacina, todo mundo imunizado certinho, quando eu for começar a colocar um pouco mais de intensidade nos treinos deles, eles vão estar, além de mais fortes, mais flexíveis e num nível intermediário de condicionamento, eles vão chegar muito mais rápido no ápice deles, por não ter parado e por ter aquela questão da memória muscular, né? Quando você dá um estímulo para o corpo, ele jamais esquece. O músculo sempre vai saber que ele aprendeu aquilo e ele não esquece mais. Então, quem já lutou karatê, quem já pedalou, quem nadou, pode passar 20 anos, se um dia cair para a piscina, vai pedalar. Então, eu estou contando com isso, né? Que daqui a um tempo eu vou conseguir colocar mais intensidade nos condicionamentos físicos e eles vão suportar bem e vão estar muito melhor do que quando a gente parou na pandemia, porque eles vão estar com os dois lados do corpo, esquerdo e direito, podendo executar os golpes com novas sequências de golpe. Vou ser sincero para vocês, é uma coisa assim, você fala, será que vai dar certo? Só que depois de 1 mês fazendo isso, alongamento, mobilidade e correção de movimento. Ó, vou falar para vocês vão ter uma mudança de, no 100% dos seus alunos vão estar executando todos os golpes do jeitinho deles. E com uma boa biomecânica do movimento. Então, na pandemia agora, até era o meu tema que eu ia falar também, que ia ser o próximo, ia ser sobre isso, né? Antônio, é isso que eu ia te pedir. Estava vendo aqui, você fica por último, que é esse tema. Segura mais um pouquinho, que nós quer saber como você executou. Então, o assunto antes, acho que é importante é isso, a gente saber que o corpo ficar parado, ele só sofre depois. Na questão que, independente se você faz karatê ou qualquer outra arte marciais, ou qualquer outro tipo de esporte, eu tenho certeza que a atividade física vai ajudar muito na qualidade de vida da pessoa, né? Na formação do seu corpo.
E ele vai sentir, depois que você entrou nesse nível, se você der uma pausa de 15, 20 dias, ele vai sentir, o teu corpo sente isso. Então, precisa estar sempre fazendo atividade física para que você mantenha o ritmo. Por isso que eu falei para vocês, eu parei de competir, mas não parei de fazer meus treininhos. Por quê? Porque eu senti necessidade na pele pura. Eu ficar uma semana aqui, mesmo assim, o ganho de peso é de acordo com a idade que você vai tendo. E é normal você ganhar peso. Agora, você tem que ganhar peso, mas com qualidade de vida, com saúde. Isso é que é mais importante, beleza? Essa questão da pessoa ganhar uns pezinhos a mais, fica preocupado. Vou ter que falar para as crianças, isso é besteira. Porque se você tiver um pouquinho de vontade, você quebra o teu e mantém o equilíbrio. E o que é mais importante é você se sentir bem com aquele peso que tem. E, além disso, as técnicas aplicadas, como a gente somos praticante de karatê, é importante você trabalhar com iniciação mesmo, buscando conhecimento aos poucos. E como o Donizete acabou de falar, a questão pedagógica, não só na parte... Eu estava passando um exercício essa semana aqui, eu comecei dia 20, teve uns alunos que não voltou no outro dia, não, que era para 3 vezes por semana. Mas aí eu senti o quê? Que estava faltando, né? Está faltando o descanso, né? Do músculo, para que você tenha uma sequência boa e no próximo treino, não sei se você está me entendendo, no próximo treino ele tem um rendimento melhor. Então, às vezes, a pessoa, não ele treinou, porque aqui tem segunda, quarta e sexta, meus treinos. 2 vezes eu dou física e 1 vez eu dou técnica. Só fazer segunda, quarta, física e técnica e a parte técnica na sexta-feira. Então, eu entendo até bem quando ele realmente se empenha muito em desenvolver a parte mais física, se preocupar mais com o preparamento físico e para desenvolver a técnica com uma qualidade melhor. Né? Mas, além de tudo, eu acho que o mais, é como o Donizete falou, você tem que explicar todos os detalhes, que as crianças vão entender isso com maior facilidade. Para que serve isso? Para que serve você fazer um Kyakuzuki, um Mawashi-geri, um Ura-Mawashi, né? Encaixar os golpes direitinho, o distanciamento. Acho que isso tudo é válido dentro de uma preparação física, porque vai ajudar na técnica futuramente. A questão das academias fechadas, acho que o Donete falou um toque muito legal. Muitas prefeituras, tem um projeto aqui, até Eduardo conhece, aqui é uma cidade chamada Dobrada, nós temos um projeto lá, gratuito, você vai dar minhas aulas lá, mais ou menos 50, 60 crianças, e a gente não pode. Eu ia fazer um torneio na NEI o ano passado com eles, para motivar, e a mesma eles saber o que é parte de competição. E a gente tem essa dificuldade, por causa aí entrou essa tal de vírus aí, quebrou todos nós. E a prefeitura não abre nem para treinamento agora, né? Aqui em Matão, as academias estão aceitando ainda presencial, mas restringindo 1 hora. Eu tive que montar 3 turmas, das 18 às 19 uma turma, das 19 às 20 outra, das 20 às 21 outra turma, para atender, como meu dojo é pequenininho, para atender todo mundo. E mesmo assim, o povo se afastou, ficou com medo, e está certo, né? Não está errado. Beleza, pessoal? Nós vamos entrar no tema lá da Unisés, que eu queria que você falasse a pandemia aí, essa preparação. Deixa eu ver se eu tema direitinho, que eu não... é um novo formato de aula, período de pandemia. Eu gostaria que você explicasse para nós, e todos nós vai estar falando também, como que foi a vida da pandemia. Nós estamos com 25 minutos de fala, nós temos mais 40, mas se não der, nós vamos conversando aqui, trocando experiência, trocando bala. Manda aí, meu amigo. Então, foi quando eu treinava sozinho, tudo que eu fazia, eu imaginava assim, como que eu vou elaborar isso para quando eu voltar a dar aula, né? E acabei treinando umas saídas de chutes, né, de golpes, algumas combinações novas, né? Como teve uma melhora da coordenação do movimento, você consegue fazer novas combinações, que antes era difícil, né? Aí voltei para a aula, né? Foi lá minha primeira aula, como que eu faço? Né? Cada aluno vai ficar num espaço pré-determinado
E a gente não faz frente a frente, né? E a gente faz o Kihon, que era tradicional, fazer sozinho, tudo, mas daí ficou a parte do comitê, né? Como é o que o Eduardo falou, como a gente vai se motivar para treinar o comitê sozinho, né? Então, o que eu fiz? Dentro desse espaço, eu coloco um exemplo, 40 segundos de movimentação, né? Dividido por 20 de descanso. 20 segundos de descanso. Coloco lá 10 séries. Um exemplo, eu passo assim, vamos corrigir o Kizami-Zuki, né? Soco com a mão da frente. A gente faz umas 4, 5 rodadas fazendo o movimento devagar, parado e devagar. Esticando o braço, tronco, quadril, entendendo o movimento com que ele sai lá do pé de trás e vai subindo, né? Até chegar no movimento final, que é a parte do soco. Nesse período, a criança vai fazendo, vai repetindo mecanicamente, né? Nas pausas, eu vou dando as orientações. Ó, você tem que sentir o pé, né? Aí estende o joelho, o quadril, vou explicando. Aí ele vai entendendo do jeitinho dele. No final das séries, as 2 últimas a gente já faz com uma movimentação. A movimentação é por contagem. Então, não vou fazer 40 segundos, ela vai fazer 40 Kizami. Não. A primeira coisa, a movimentação é para eles estar familiarizados com o salto, durante a luta, né? Suriashi. Para quando a gente aumentar essa intensidade, eles não sentirem tanto. O que a gente sente mais no Suriashi? Pernas, né? Panturrilha, tudo. E agora, com a pandemia, a gente faz esses 40 segundos, em 40 segundos ele vai executar 4 golpes. Aí ou eu faço a contagem, ou eu faço um disparo sonoro, né? A gente vai estimulando os reflexos dele, como ele vai reagir ao movimento. E assim a gente faz construção pedagógica do Kizami, do Mawashi, do Uramawashi, Shiro Uramawashi, e tudo estimulando direita e esquerda, entendeu? Independente que da esquerda, às vezes a pessoa não consiga, ela vai fazer do jeitinho que ela conseguir. E eu falo assim para eles, ó, quanto mais a gente melhorar a esquerda, mais a gente vai melhorar a direita. Porque o nosso cérebro, ele raciocina de uma forma global, né? E se a gente imaginar o movimento que a gente faz com a direita e a gente transferir isso para a esquerda, primeiro passo, comece a fazer devagar. Sinta o movimento, ganhe velocidade e aí faça rápido. Mas todo movimento, primeiro a gente executa devagar, começo, meio e fim. Depois coloca um pouquinho mais de intensidade. Coloca um suriashi e faz devagar. E no finalzinho movimentando, fazendo na contagem. É fantástico o resultado. E assim, não tem contato. Né? Aí a cada 20 minutos de aula, eu faço uma pausinha para eles tomar água na garrafinha que eles levam, né? Eles tomam água na garrafinha que eles levam, não pode tomar água no bebedouro, né? E é assim. E depois o kata. O kata, como você faz movimentos para um lado, para o outro, querendo ou não, às vezes você se encontra perto um do outro. Então, como que a gente dividiu o movimento dos katas? Primeira parte, segunda parte, tudo que eles consigam fazer lá no metro quadrado. Só o movimento, né? 1 ou 2 movimentos. Também você vai corrigindo as bases. Na questão do kata aí, Donizete, é importante você trabalhar por parte mesmo. Eu faço isso, eu vou querer também a opinião do Fernando e dos demais aí, como que vocês aplicam a técnica de treinamento de kata. Você entrou no assunto que eu gosto. O kata é por parte mesmo porque para aperfeiçoar a criança, eu não sei se vocês fazem isso, eu acredito que você deve fazer. Eu trabalho com ângulo diferente, porque o aluno, ele acostuma fazer só de uma reta. Se você colocar, num dia levar ele no ginásio, o ginásio for contra aquela reta que ele não está acostumado, ele vai se perder no kata. Por isso que eu rodo ele, os ângulos, eu faço muito isso. E você falou uma coisa que é importante, pedagógica aí.
trabalha ele movimento por movimento. Acho que isso é fantástico. Fernando, e aí, o que você acha? Sensei, eu posso fazer uma pergunta antes para o Sensei Donizete? Deve, aqui é aberto, gente. Aqui é para nós discutir mesmo. O que o Doni falou, é em cima disso que nós vamos estar discutindo mesmo. Tá, a pergunta que eu vou fazer... Deu uma aula para a gente agora. Verdade. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, serve para todos. Acredito que o Sensei Juarez pode me ajudar, o Sensei Fernando, o Sensei o Luciano também. Qual que é a faixa etária dos seus alunos, Sensei Donizete? Ó, eu dou essa aula para todos. Se eu falar para você que eu tenho aluno de 4 anos hoje, 4 e 5, e eles vão e fazem. A única diferença que eu faço com eles é que é assim, nessa fase, ela já não prende muita atenção, entendeu? Então, Sensei, a minha pergunta é referente a isso daí. Como os meus alunos são a partir de 5 anos, eles são muito elétricos, entendeu? Eles não param, eles querem tá se encostando, fazendo lutinha. Eles falam lutinha, certo? Mas pra gente cometer. E eu sinto que acaba travando eles, entendeu? Eles podem acabar pegando desgosto pelo esporte através disso, entendeu? Tem algo que eu possa fazer para estar motivando eles fazendo isso? Sei lá, alguma coisa diferente, entendeu? Porque eu tô tentando e o meu leque tá ficando pequeno, entendeu? Aí eu vou te dar só um exemplo que eu faço. Criança gosta de correr, pular, puxar, empurrar, gritar, tudo que não pode, né? Então, o que eu faço? Outro detalhe também da aula, a gente não dá o que há em nenhum movimento. Pelo fato de desprender gotículas, tudo. Então, aí não tem que há, não tem nada. Eu coloco uma musiquinha. No caso das crianças, coloco música infantil de fundo, uma caixinha de som lá. Então, no meio da aula, você está estimulando ele bater o guiaco ou fazer uma defesa. Ou, se você está trabalhando um quirrom parado, um guedambará e uma defesa alta, só fazendo os movimentos, beleza. Aí você fala assim, pessoal, agora essa parte do treino é muito séria, então vocês têm que ficar em silêncio e prestar atenção. Do nada eu falo morto, vivo, começa uma brincadeira parada, que é o morto-vivo, que eles sabem. E tipo assim, eles estão prestando atenção, eles associam prestar atenção a uma dinâmica, a uma brincadeira que eles gostam. E o morto-vivo não chega perto de ninguém. Aí até você pode procurar no YouTube, que deve ter muita brincadeira, né? Brincadeiras, morto-vivo, tudo que dá para fazer parado, né? Ou sem precisar de dupla ou sem grupo. No YouTube você vai achar bastante. Aí o que você vai fazer? Você vai dar a tua aula de quiromzinho parado lá, ou de comitê, roupas de comitê. No meio da aula, você faz umas 2 a 3 vezes uma dinâmica. Aí eles vão ter aquela saída do prestar atenção na aula, porque eu estou fazendo karatê, entrar naquela parte de brincadeira e depois você volta para a aula e fala, agora vamos fazer mais um pouquinho. Porque é o seguinte, Eduardo, nós não vamos conseguir atingir um mesmo desempenho antes da pandemia. Por quê? A gente não pode treinar com os alunos fortes, não pode ter o contato. Então, no mais, a gente está estimulando eles dessa forma atual, a prestar atenção, né? Aprimorar os movimentos básicos e fazer a brincadeira que é o que a criança quer, entendeu? Brincadeira com balão, que dá para dar um balão para cada um, ficar no lugar, alguma coisinha, colocar um bambolê no chão, sabe? E ele fazer a aula dentro daquele bambolê, como é criança, é pequenininho, fazer as bases, isso é muita coisa assim, que se você pesquisar, às vezes nem é uma aula relacionada ao karatê, você consegue adaptar para o karatê. Na verdade é o seguinte, eu faço esse tipo de treinamento, é muito importante, Eduardo, o que o Doni está falando, eu pego essa linhagem, tem tudo na educação física, tem no YouTube, tem algumas dicas que ajudam muito a gente, mas é uma forma de você prender mais a atenção da criança. Ajuda muito na parte de criação, porque a criança não quer parar. Quando você dá atividade para ela, você começa a educar ela. É essa forma que você pega. Eu penso assim, está certinho a colocação do Doni, está certinho. É por aí mesmo, esse começo eu aplico. Bom, valeu, Dona, a dica. E aí, Eduardo, pegou?
Tranquilo, CC, obrigado. Vamos lá, me desenvolve aí um pouquinho sobre a aula que o Donizete está dando para a gente, aí, que você tem para acrescentar em cima do seu treinamento. Você trabalha com criança também, não sei. Você sei, sim, eu trabalho com criança também, e adulto, né? Isso é bom. Quando entrou nessa pandemia, infelizmente eu perdi o maior número dos meus alunos crianças, na turma infantil. Imagina. Acredito até pelo medo dos pais poder ir treinar. Sim. Ficamos 3 meses sem ter treino, né? Aham. Aí quando a gente retornou, eu mantive muito treinamento parado de Kihon parado, sem movimento, né? Agyoki, Kyaksuki, Uezuki. Aí logo após eu comecei a incentivar eles a aprender os nomes. Então eles treinavam, por exemplo, hoje, daqui a 3 dias era a aula deles, eles tinham o dever de, em casa, estudar. Né? Eu estou incentivando muito meus alunos a pesquisar. Não só os iniciantes, até os graduados. Vão para casa, pesquisam o significado dos katas, ou alguma curiosidade, história do karatê. Aí chegam na aula, a gente faz um círculo, uma roda, senta todo mundo, e daí, mantendo claro o distanciamento, a gente debate, cada um conta o que estudou, o que aprendeu, e daí a gente vai debatendo sobre o karatê, a gente vai falando, cada um na sua visão, e daí a gente acaba fluindo, a gente acaba falando do kata, daqui a pouco a gente fala da questão de um movimento específico, aí eu percebi que força eles a buscar conhecimento, traz no mesmo a questão da curiosidade. E a questão do karatê infantil, CC Donizete falou algo muito importante, essa questão da didática, né, o trabalho lúdico com as crianças, das brincadeiras, e acaba fazendo muito em projeto, né? A gente usa isso muito em questão do projeto social, quando a gente dá aula em projeto. Ano passado, quando dei aula em projeto, até na prefeitura, no CRAS, a gente usa muito isso, porque pessoas iniciantes, crianças, a gente usa a questão didática, lúdica, né? Brincadeiras, morto-vivo, e fazendo assim, a gente vai, e através de alguns movimentos, né? A criança vai pegando essa questão motora do karatê. Algo também que eu utilizei muito pós-pandemia, na academia. Logo quando voltou da pandemia, e durante a pandemia eu dei aula nas casas de alguns alunos de personal, e após a pandemia a gente voltou na academia, eu estou tentando fazer muito uma questão didática, por exemplo. Vamos trabalhar movimentação, uma aula só de movimentação. A gente debate sobre aquilo, eu explico. Acabou, devido a essa questão do cuidado, né? Acabou sendo uma aula um pouquinho teórica, explicar detalhes, enfim. E eu criei muito questão do planejamento, né? Principalmente a questão quando eu vou na casa do aluno, do personal, que a gente criou um cronograma de treinamento. Acho que está funcionando muito bem, né? Criou como a gente acabou de comentar, há 2 dias questão parte física, um dia questão parte técnica. Vamos trabalhar, de repente, a explosão, de repente, está necessitando naquele momento. Aí eu trago algumas curiosidades de campeonato, vídeos, em cima daquilo a gente vai debatendo, vai conversando mesmo, cada um vai expressando a sua opinião. Isso tem funcionado bem legal, assim, lá no dojo lá, a gente tem conversado muito sobre a questão mesmo das atualidades do karatê e questão didática e questão da história, assim, de mestres, de linhagens. Cada um tem trazido a sua visão e eu tenho visto, assim, coisas bem legais mesmo, assim. Beleza, então. Pessoal, é só para alertar, se não cair agora, a gente volta ao mesmo link, tá? Ou se não, se não cair, nós dá continuidade, que geralmente está chegando o nosso tempo final aqui, mas eu queria mais a participação aí do Luciano, do Eduardo, eu queria mais, né, do Doni, do Fernando, e desde já eu estou muito feliz de você estar aqui comigo aí nessa live aí. Significa que a gente somos parceiros, somos amigos, independente de federação, acho que isso foi tocado nesse assunto, isso é que é mais importante, porque importante é a amizade de todo mundo, as pessoas que gostam de estar falando sobre uma coisa que nós praticamos, que nós treinamos, essa troca de experiência, né? Acho que é isso que é importante. É bom ter ligação, se tivesse os presidentes da federação, se tivesse o pessoal aqui, seria muito legal. Mas a gente tem que estar amigo de todo mundo, eu acho que isso que é importante. O karatê ensina isso para a gente ter o nosso princípio colocar em prática. E gostaria de ter mais gente aqui na nossa live, mas
tá aí as crianças, né? Tem os meninos que estão ouvindo, a gente hoje está falando sobre treinamento, que vocês, crianças, não entender, depois a gente explica na aula, com mais paciência, com mais